mensagem a Laodiceia. Perceba que quando Paulo está falando com Filipos, está falando com Colossos, de vez em quando ele cita a igreja de Laodiceia, que era uma igreja perto ali. A igreja ficava ali mais ou menos na mesma região. Então os conselhos que Paulo dava para as duas igrejas, de Filipos e Colossos, serviam também para Laodiceia. Então, quais são os trechos que falam sobre Laodiceia nessa carta de Colossenses? Colossenses 4, 16 a 18 diz assim, ó: E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembre-se das minhas algemas. E aí o último verso é: a graça esteja com vocês. Mas vamos voltar para o capítulo 2, verso de 1 a 3, que diz assim: Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a gente vai descobrir que existe uma relação muito grande entre esses trechos que falam de Laodiceia nas cartas de Paulo e a carta a Laodiceia em Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse? Vocês vão perceber que existe um paralelo bem interessante. Diz assim, ó: quer dizer, eu não vou ler tudo que vocês já conhecem, essa carta de cor salteado, mas no começo Jesus fala do... Primeiro ele se apresenta, depois ele fala a realidade de Laodiceia, diz que ela é uma igreja que não é fria nem quente, ela é morna, está a ponto de vomitá-la da boca, que afirma que é rica, abastada, não precisa de nada, mas Jesus escancara dizendo que aquela igreja realmente é miserável, pobre, cega e nua. E o remédio que Jesus oferece é o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. E Jesus justifica: eu só estou dizendo isso porque eu amo você. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Se eu gostasse de vocês, eu nem importava com a sua situação, eu deixava vocês assim, mas como eu gosto de vocês, como eu amo vocês, eu quero que vocês despertem, que vocês acordem para a sua realidade. E aí ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de sua casa, eu vou comer com você e ele vai comer comigo. E a promessa final é sentar com ele no seu trono. A grande semelhança que a gente vê, irmãos, entre a carta lá de Colossos, que menciona a igreja de Laodiceia, e essa, é que lá na carta de Colossos, Paulo destaca que ele gostaria muito de que os colossenses e os laodicenses tivessem um amplo conhecimento da vontade de Deus, de que a visão deles se ampliasse, de que eles entendessem mais, como é que diz aqui? Entendessem mais, tivessem uma plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Certo? Ou seja, ele queria que a visão dos laodicenses também se abrisse. Então, esse é o desejo de Deus em Apocalipse. Que os laodicenses parassem de ter aquela visão superficial da realidade deles, de acharem que eles mesmos não precisam de nada e que a salvação é para os outros. Eles não precisam, porque eles já estão ok, que para eles o que eles já têm já é suficiente, e que eles parassem e reconhecessem a realidade deles. Deixassem de ser mais como fariseu e passassem a ser mais como aquele publicano. O fariseu que orava de si para si, exaltando as suas qualidades, e o publicano que nos reconhecia, que não se achava merecedor de nada, que não se achava digno, e foi ele que saiu justificado. Então, a cirurgia que Deus quer fazer em nossos olhos é essa: fazer com que a gente atente para a nossa realidade de pecador e que sem Jesus nós não somos nada. Então, essa relação entre a carta
lá de Laodiceia, direcionado especialmente a Laodiceia, em Apocalipse 3, e a menção a Laodiceia em Colossenses. Então, considerando a história do povo de Deus, nós vemos que os problemas eles se repetem, certo? Então, os profetas no Antigo Testamento, eles chamavam a atenção, eles repreendiam o povo de Israel por quererem adorar o mundo, adorar como o mundo, e eles exortavam, chamavam eles a se arrepender antes que fosse tarde demais. Porque a maior tentação dos israelitas era querer imitar o estilo de adoração dos pagãos, o estilo de adoração dos gentios. O comichão que eles tinham era para matar os filhos, para querer sacrificar os filhos a Moloque, né, e criar ídolos de pedra. Eles não conseguiam se segurar, toda vez eles voltavam para isso. Então os profetas tinham essa missão de fazer com que eles se atentassem que aquilo era errado, que tinha que se arrepender, que aquilo ia causar um cativeiro depois. Então Isaías diz, por exemplo, Isaías 21, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. E aí depois ele orientou o povo a se arrepender. João Batista e Jesus convocaram as pessoas a se arrependerem e darem frutos que resistiriam no teste do juízo final. Os apóstolos também transmitiram a mensagem semelhante. Então, gente, todas as mensagens ao longo da Bíblia que Deus direciona para a sua igreja é sempre em tom de arrependimento. Você nunca vê, é muito raro, talvez nunca tenha uma mensagem na Bíblia dizendo assim, muito bem. Eu ia até dizer alguma coisa para você, mas nem precisa, porque vocês estão de parabéns. Tá, o meu povo, a minha igreja tá perfeita, tá do jeito que eu quero. Nunca teve. Sempre o povo de Deus tem esse mesmo problema. De achar que já é bom o suficiente. De achar que não precisa de nada. Sendo que, na realidade, eles às vezes fazem coisas piores do que os que estão do lado de fora. Porque os que estão do lado de fora são ignorantes, vocês não sabem a verdade. E os de dentro, mesmo sabendo, acham que só o conhecimento, só o status de ser detentores da verdade, aquilo ali vai fazer Deus fazer vista grossa. O fato de você ser santo aos olhos das outras pessoas, isso protege você para você cometer seus pecados de forma tranquila. Então, era isso que os apóstolos chamavam a atenção. Para que eles tirassem essa casca de santidade e revelassem diante de Deus a sua natureza pecaminosa. Deus só pode reavivar quando a gente primeiro faz a reforma. O reavivamento só vem se a gente fizer uma reforma no nosso coração. Agora vamos ler Isaías 60, de 1 a 3. Isaías 60, de 1 a 3 diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você reaparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Bonito, né? Agora vamos ver Apocalipse 18, de 1 a 4. Diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Está vendo uma relação aí? Está vendo aí uma ligação aí? Vocês perceberam que lá em Isaías 60 fala que o mundo está em trevas. O mundo está em escuridão e nos filhos de Deus tem uma luz. Nos filhos de Deus tem um foco de luz, tem um brilho diferente. As pessoas que querem a luz vão correr para a luz. As pessoas que gostam das trevas vão se afundar ainda mais nas trevas. Mas não tem mais desculpas de não conhecer a luz. Então, esse momento aqui é o momento da segunda, da terceira mensagem angélica.
quando o povo de Deus pregar para o mundo de que Babilônia não vai durar por muito tempo, que quem quiser a verdade tem que sair de lá e vir para o lugar onde ensina o que é certo. Então vai ser um momento em que os servos de Deus... Sabe por que ele não fala os adventistas? Porque nesse momento pós-sacudidura vai ter pessoas que nem eram adventistas que agora vão fazer parte da igreja, vão passar a pertencer ao povo de Deus. Então eu falo o povo de Deus, os salvos de um modo geral, porque Deus tem pessoas salvas em todas as religiões. Enfim, então esse trecho aqui é esse momento em que nós vamos apelar para o mundo, para deixar a confusão espiritual, deixar a confusão religiosa onde eles estavam, que é a Babilônia, porque a Babilônia vai cair quando as pragas começarem a cair, e virem para o lugar onde ensina a verdade, no alto clamor. Então essa é a relação entre esses dois textos. Agora Isaías 62, de 1 a 5, diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será chamada mais de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, e assim os seus filhos se casarão com você. Como um noivo que se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Então, aqui é um trecho muito bonito, uma promessa de restauração de Jerusalém, que era condicional, né? Que se o povo realmente cumprisse isso aqui, isso teria acontecido, mas não aconteceu. Então, essa profecia a gente pode jogar para o futuro. E aí a gente vê o cumprimento disso em Apocalipse 19, 7 e 8, que diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ele foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse casamento de Jesus com a igreja é o momento da descida da Nova Jerusalém. Quando a Nova Jerusalém descer na terra, depois que o mal for destruído, ali Deus vai estar com os salvos, que são os convidados dessa festa, e eles vão entrar na Cidade Santa, e a Cidade Santa é essa noiva, como diz no Apocalipse 22. Então, esse casamento que vem sendo falado desde Isaías 62, e que é repetido aqui em Apocalipse 19, na ceia das bodas do Cordeiro, é quando os salvos finalmente ocuparem o lugar deles na Nova Jerusalém. Ali vai ser concretizado o sonho de Deus, o casamento do noivo com a noiva. A igreja agora de volta ao seu lugar de origem, que é no paraíso, no lugar, na casa de Deus. Então é muita informação, né, gente? Mas eu gosto muito quando a lição passa para esses pontos assim proféticos, que é bem bom de falar. Então, Deus unirá o céu e a terra, mas por causa do grande conflito, isso precisa ser feito em etapas, em alguns passos. Primeiro, no Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição que havia para com ele entre os seres celestiais. Ou seja, ele ficou completamente perdido. Satanás está perdido desde o Calvário. Na cruz, Satanás viu que não tem mais jeito. Agora a missão dele, certo? A missão dele é levar mais pessoas para o buraco junto com ele. E lá em João 12:31, e diz lá, meu Deus. João 12:31 diz assim: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Olha aí. Então, agora a segunda fase. Por meio do ministério de intercessão e juízo desenvolvido por Cristo, o Santo Pai Celestial, os fiéis são aperfeiçoados em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Olha aí. Então, o juízo investigativo é para o nosso benefício, não é para o nosso mal. O juízo investigativo é visando que é o aperfeiçoamento do nosso caráter. Aqueles que estão nesse juízo investigativo
reconhecendo Jesus como seu advogado, indo até ele, para que ele cure suas imperfeições, para que ele ajude eles a vencer os seus pecados, esses são santificados e têm a sua fé aumentada e seu caráter fortalecido. Então, o juízo investigativo é benéfico para nós. Não tenha medo do juízo investigativo. Não fica, meu Deus está me julgando. Não. O julgamento, o juízo investigativo é para o nosso bem. É para provar para Satanás que aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que reconheceram Cristo como seu Salvador, eles estão andando na prática do bem. Eles estão se colocando do lado certo. Então, o juízo investigativo é você estar debaixo do manto de justiça de Cristo e Satanás não pode lhe tocar. O maligno não pode lhe acusar de nada enquanto você está correndo do lado certo. Então, é por isso que nós somos aperfeiçoados no juízo investigativo. Terceiro, no juízo durante o milênio e no juízo final, as questões restantes serão resolvidas. Pecado e pecadores impenitentes serão destruídos no fogo que purificará a terra. Então, o juízo do milênio não vai decidir nada, o juízo do milênio vai ser só para analisar que Deus foi justo e tal, e o juízo executivo é que vai realmente destruir e acabar o pecado de uma vez por todas. 4. Só com o fim do pecado, o céu e a terra finalmente poderão ser unidos. Então, que escolhas você está fazendo que revelam quem realmente tem o seu coração? Quem é que realmente é o dono do seu coração? Quem é que realmente está entrando no seu coração e está ceando com você? É o inimigo? Será que tem pessoas que convidam o inimigo para entrar, abre a porta do seu coração para o inimigo entrar e cear junto com ele? Estão fazendo da sua casa, ao invés de um templo do Espírito Santo, um templo para a Babilônia? Ou você realmente tem deixado o Cristo entrar e fazer a diferença? Porque quando Satanás entra, ele deixa do jeito que está. Ele bagunça ainda mais. Mas quando Jesus quer entrar, ele primeiro manda que você limpe. Faça uma limpeza, reforme, tire o que não preste. Porque ele só se agrada de um templo limpo, de um templo purificado. Foi isso que ele fez naquela vez e é isso que ele quer fazer no nosso coração hoje. Faça uma reforma para que Jesus possa lhe reavivar. Para que você possa ser despertado. Para que você possa ter dele o ouro refinado pelo fogo. Vestes brancas e colírio para ungir os seus olhos, para que a sua visão seja ampla e para que você possa um dia estar na cidade santa comemorando a ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela lição de hoje, por esses muitos detalhes, por essas muitas promessas. Por favor, Senhor, ajuda cada um de nós a nos despertarmos para a nossa realidade, recorrermos a Ti, para que nós possamos ser salvos. Fica conosco, Senhor. Agora abençoa o estudo do livro, dá-nos uma boa manhã e um excelente dia em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.